E no momento no espaço, a nave do Alex acabou se aproximando de um negócio que parecia ser uma pequena nave. E quando se aproximou mais, a nave começou a mostrar muitas imagens e falou: esse é um anúncio de vários jogos. E de repente aquilo acabou explodindo. E quando perceberam, foi o Marcos que acabou explodindo aquilo. E o Marcos voltou para dentro da nave e perguntaram por que foi que ele fez isso. E ele disse: eu já vejo tanto anúncio no meu mundo e agora vendo no meio do espaço eu simplesmente perdi a cabeça e detonei essa coisa. Mas tá bom, você nem sequer acabou de ver para saber o que era. Ele disse que eles podiam ver e ele restaurou aquilo e foi para um canto se sentar, irritado. E viram lá o anúncio. Era de um planeta que era especializado em jogos e que as pessoas podiam pagar uma certa taxa para jogar. Eles podiam fazer uns testes grátis de jogos lá, que eram de todos os tipos, jogos reunidos de vários planetas, e ficaram vendo lá. E daí apareceu um holograma lá dentro, explicando sobre várias taxas de pagamentos e vários tipos de pagamentos que ele podia efetuar. E o pessoal disse que eles poderiam conseguir fazer isso. E o Max disse que talvez do que eles precisavam. Eles andam fazendo tantas coisas e poderiam parar um tempo para relaxar. E o Marco disse que talvez. E foram vendo lá. O Marco disse que poderia produzir qualquer tipo desse material que eles poderiam usar como pagamento. E o Alex ficou se perguntando se eles compravam ideia de jogos que ele trouxe de números de todas as partes do planeta Terra. E o anúncio lá mostrou que eles acabaram dando estadia grátis para quem vendia ideias de jogos novos e que eles poderiam aproveitar qualquer tipo de jogos se ele conseguisse vender novas ideias para eles. E o Alex disse que topava e perguntou pro pessoal se eles queriam. E eles disseram que queriam também. E o Robert disse que iria ver o que, que era isso. E viram um portal se abrir lá perto, que dava para entrar a nave. E foram com a nave, chegaram até um planeta. E eles viram várias naves entrando e saindo. E foram voando até mais próximo. E viram que o planeta tinha vários cenários. E perceberam que era muito desenvolvido e tecnológico. E viram um local onde estava sinalizando para eles pararem. E eles chegaram lá. E apareceram umas pessoas lá em robôs. E falaram para eles que toda ideia nova de jogos era bem-vinda. E o Alex mostrou lá que ele tinha inúmeros tipos de jogos que ele trouxe para mostrar as ideias por vários planetas. De um planeta que ele passou bastante tempo. E eles foram até um local onde o Alex mostrou cada ideia de jogos assim. Eles disseram que são incríveis, que eles nunca viram alguém mostrar tantas ideias assim de jogos antes, que eles poderiam ter a chance de voltar sempre que quisessem. Eles poderiam aproveitar qualquer jogo grátis para cada um deles. E o pessoal topou ir lá. Então, eles foram vendo lá as opções de jogos. E o Marcos foi em uma de corrida. E o Alex foi vendo várias lá. E o Robert viu uma de luta de robôs. E o pessoal resolveu ir acompanhar lá. E o Marco resolveu ardear de corrida e ver essa uma de luta de robôs. E viram lá que o Robert poderia controlar robôs de verdade que estavam em rins. E que ele poderia ganhar bastante recompensas com cada vitória. E tinha regras que cada jogador que tivesse qualquer habilidade especial não poderia usar esses poderes lá. Ou qualquer tipo de coisa que fosse trapaça. Que seria detectado e ele seria eliminado da partida. E o Robert foi lá e começou. E quando ele foi lutar, os oponentes tentaram ir com tudo pra cima dele, só que ele era muito bom de luta e conseguiu desviar, já que o robô raptava os movimentos do corpo dele. E rapidamente ele conseguiu derrotar os oponentes e viram que ele era incrível nisso. E foram mandando mais e ele ia conseguindo lutar bem. E a Ana perguntou da onde foi que ele tirou tanta habilidade assim. E disseram que ele passou a vida toda dele aprendendo várias táticas de luta para poder lutar em guerras, caso fosse necessário. Ele é treinado desde criança para isso e ele é muito bom no que faz. E depois disso, foram para um jogo de corrida, qual todo mundo participou. E a Ana foi junto com o Renan dentro de um carro e foram mostrando lá uma corrida com vários obstáculos e com coisas que apareciam reais lá. O Marco disse que já viu algo parecido na Terra em jogos, mas isso aqui é em escala real, é como se você fosse transportado para dentro do jogo. E viram lá as coisas aparecendo de obstáculos e eles iam desviando. E
Eles estavam vendo que o Norbert estava em 2 carros e falaram que não podia usar poderes. E o Norbert disse que ele criou um clone dele só para saber uma coisa. E ele percebeu que bem atrás dele estava vindo uma roda gigante para querer destruir os carros. E um clone dele acabou ficando para trás só para descobrir o que acontecia. Ele percebeu que o carro acabou explodindo. Só que aí o clone dele foi teletransportado para um outro canto, já fora da corrida. E daí ele disse que agora sabe o que acontece quando ele é eliminado. Eles não são mortos, só são teletransportados para outro canto. E aí eles seguiram a corrida. E a Ana disse que isso era novidade para ela. E o Gabriel acabou aparecendo em um carro em alta velocidade. E acabou ultrapassando todo mundo. E ele começou a fazer várias manobras que acharam incrível. Passando até por dentro de tubulações que era bem complicado dirigir lá, mas ele conseguia ficar rodando por dentro. E acabou saindo em alta velocidade. E de repente viram um robô gigante que apareceu na pista. E eles conseguiram passar. E daí começaram a ver vários obstáculos que apareciam do nada. E o pessoal disse que realmente é incrível isso. E o Marcos disse que ele nunca imaginou jogar um jogo desse em escala real. É como realmente está dentro do jogo. E quase todos conseguiram completar a corrida. Alguns acabaram sendo eliminados em uma parte. E depois foram testar um jogo de guerra. E o pessoal foi lá testando, passando por um cenário que foi construído artificialmente rapidinho. E perceberam que quem era eliminado era teletransportado para fora do cenário, já só esperando o jogo acabar, e ficava assistindo o que acontecia. E quando acabaram, só alguns sobreviveram: o Max, o Robert, o Marcos e o Gabriel e o Alex. E o resto do pessoal ficou só assistindo quando todos acabavam. E foram testar outros jogos. E de repente viram de um jogo que acabou de ser lançado. E quando chegaram nele, perceberam que era um jogo da Terra. E viram que era um jogo do menino que corria entre os trilhos do trem, fugindo de um policial. E aí, eles começaram o jogo correndo e perceberam que eles receberam uma armadura que permitia a eles correr bastante sem se cansar. E perceberam que se eles tivessem algum problema com cansaço, isso poderia ajudar eles a continuar a corrida sempre. E começaram a correr. E no momento o Gabriel disse que ainda não tinha visto esse jogo, mas achou interessante essas coisas. E acabou tocando em um sapato lá e percebeu que ele podia pular bem. E o Marco disse que é um jogo bem famoso na Terra, o planeta dele. E foram correndo lá e ao longo do caminho alguns acabaram sendo eliminados. Acabaram batendo em alguns trem. E sobrou só alguns poucos que acabaram chegando até um certo ponto. Até que acabaram perdendo também, já que não permitia se usar poderes. E perguntaram qual era o limite desse jogo. E o Marco disse que esse jogo não tem limite, é correr, correr e só correr. E foram vendo outro jogo que era de batalha com naves, que foi criado em um simulador bem grande, no qual dá para ele voar por vários cantos, que aparecia como se ele estivesse dentro de um espaço bem maior. E o Marco disse que isso era uma tecnologia bem alta mesmo, para poder conseguir simular um espaço grande, apesar de estar em um espaço bem finito e limitado. E foram jogando lá. E depois que saíram desse jogo, foram para outro e o Marcos percebeu que já tinha até jogo de futebol já sendo colocado lá. E percebeu que os jogos que o Alex havia colocado já estavam sendo já adicionados lá no planeta. E o Marcos foi e se afastou do pessoal e foi ver a lista dos outros jogos que tinha. E procurou jogos novos e percebeu que os jogos que o Alex acabou mostrando já estavam colocando como disponível. E viu vários jogos de esporte que era da Terra já estavam lá disponíveis. E seguiu a turma depois para continuar. E eles continuaram e chegaram em um jogo de quebra-cabeça bem complexo, que tinham que montar as peças que eram em tamanho real de pessoas. E acharam bem interessante isso para relaxar. E passaram um bom tempo nisso. E depois foram testando alguns outros jogos. Até que, quando escureceu no planeta, viram que ainda estava bem ativo em vários locais. E disseram que tinham que ir. Isso foi muito bom, mas já tinham que sair. E eles acabaram recebendo várias recompensas. E eles seguiram com a nave para o espaço. E o Marcos disse, ele com certeza vai voltar aí. E o Gabriel disse que também.